Deus continua abençoando, meu precioso irmão, preciosa irmã, que a graça de Deus sempre esteja com você, que você tenha o privilégio de ter os anjos de Deus ao teu redor, te guardando, te livrando de doenças, te livrando de acidente, te livrando de todo o mal. É o que eu desejo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no capítulo 5, nós encontramos um homem chamado Gamaliel. Esse homem era um mestre. Inclusive foi ele que foi o professor de Paulo. O apóstolo Paulo foi aluno dele, de Gamaliel. O irmão Branda diz que Gamaliel é um homem salvo. E ele era um homem salvo e ele não andava com os discípulos. E era um homem salvo. O irmão Branda disse, por quê que ele era salvo? Por causa do conselho que ele deu ao sacerdote, o qual espancava e prendia os apóstolos. E Gamaliel deu um conselho para eles. Mandou eles parar. Para de prender esses homens. Para de açoitar esses homens. Tira a mão desses homens, que eram os discípulos. Porque se essa obra que eles estão fazendo é de Deus, ela vai permanecer, não vai adiantar lutar contra ela. Porque você não consegue, eu não consigo, nós não conseguimos desfazer uma coisa que Deus fez. Nós não conseguimos. Nós podemos anular, nós podemos ignorar, nós podemos não aceitar, mas desfazer nós não conseguimos. E os discípulos, inspirados pelo Espírito Santo, que desceu sobre ele ali no cenáculo, e era a base de 120, depois se ajuntou mais povo aos discípulos, mas ele estava sofrendo essa perseguição dos sacerdotes, dos escribas, da religião daquele dia. E a perseguição era de prisão. Eles prendiam e batiam para eles não falar mais de Jesus, para eles não pronunciar mais o nome de Jesus. Mas o discípulo, ele não cessava. O discípulo não se intimidava. Eles continuavam confessando que Jesus é Deus, que Jesus foi ressuscitado e que Jesus se encontra na destra do Pai intercedendo por nós. O discípulo, eles não abriram a mão de Jesus. Eles continuavam falando de Jesus. E isso aí perturbava o sacerdote, perturbava os escribas. A religião daqueles dias, eles ficavam perturbados. Porque quando eles mataram Jesus, eles pensavam que ele tinha cessado, que tinha acabado tudo. Mas foi aí, depois da morte de Jesus, aí que o fogo acendeu mesmo. Aí que ficou mais forte o nome de Jesus, depois da sua morte. E os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, ali no cenáculo 120, a língua repartida de fogo repousou sobre cada um deles, e eles oraram para Deus, falaram, Deus tira a nossa intimidade, dá para nós ousadia para falar de ti. E Deus deu, que nem Salomão pediu sabedoria, o discípulo não pede sabedoria, o discípulo pede ousadia para falar de Jesus. Dá para nós ousadia para falar de Jesus. E eles falavam, não importa onde estava, não importa o que fazia para eles. Quanto mais açoitava eles,
mais ele falava do Senhor Jesus Cristo. E isso daí levou eles à prisão, levou eles aos açoites. Aí entra Gamaliel. Como Gamaliel era um homem entre eles de respeito, Gamaliel era um homem entre os sacerdotes, os escribas, a religião. Gamaliel era um homem que expressava bastante respeito para com eles. Então Gamaliel entrou em cena. Gamaliel precisou entrar em cena. E Gamaliel falou assim, reuniu com eles: vocês param de ficar prendendo esses homens. Para de ficar açoitando esses homens. Vocês não lembram? Gamaliel falando com ele. Ele levantou um homem chamado Judas e ele levou após si uma multidão de gente, falando que ele era tal coisa. Mas ele morreu e quem o seguia dispersaram, se esparramou. Depois levantou um outro chamado Teudas. Também reuniu com eles a cerca das 400 pessoas, dizendo também se alguma coisa. Tudo isso, tanto Judas, não é Judas Iscariote, não, era outro Judas ainda. Era outro Judas. Falava que ele era alguma coisa, que ele era também um enviado de Deus, e juntou nele uma multidão de gente. Mas ele morreu e os seus seguidores ficaram dispersados, esparramados. Depois surgiu um segundo chamado Teudas, também falando que era alguma coisa. No tempo de Jesus, isso. Quando Jesus nasceu, levantou esses dois homens, para confundir o povo mesmo, para quando Jesus entrasse em cena, o povo estava escandalizado com pessoa que se levantava dizendo que era alguma coisa e acabava descobrindo que não era nada. Isso aí trouxe uma frieza para Israel aceitar Jesus. Porque dois se levantou dizendo que era, normalmente dizendo que era um profeta, que era o Messias. Então, quando eles começaram a açoitar os apóstolos, Gamaliel citou esses dois homens. Citou Judas e citou Teudas, falando assim, levantou esses dois, e os dois morreram e acabou em nada. O que seguia ficaram dispersados. Agora está o terceiro aí, que é Jesus. Terceiro homem ser levantado, que é Jesus. E agora tem os seus seguidores. E vocês estão batendo, vocês estão prendendo eles. Não faça isso, não. Não faça isso porque vocês podem se encontrar lutando contra Deus. Vocês pensam que vocês estão lutando contra o homem? Não está. Você está lutando contra Deus. Irmão, lá no dia de Samuel aconteceu também isso. Não de açoite, mas o povo de Israel, eles pediram o rei, falando que toda a nação tinha rei, só eles que não tinham rei, só eles que eram diferentes. Eles queriam ser igual às nações. Se a nação tinha um rei que ia na frente na batalha, eles também queriam um. E pediram para Samuel. Samuel orou a Deus, foi a Deus. O Senhor, o povo quer um rei que vai na frente dele na batalha, como acontece com as nações. Deus falou para ele, mas Deus fez Israel diferente. Israel não podia ter inveja das nações, porque as nações tinham um rei que ia na frente. Mas eles ficaram com inveja, acharam que eles também tinham que ser igual. E a vez não quer ser igual ao mundo, quer que a igreja seja igual ao mundo, porque o mundo prospera, porque as igrejas se tornam grandes, porque a igreja todos têm carro do ano, e quer que nós seja igual. A vez Deus faz nós diferente. Deus fez Moisés ser diferente de todos os homens. Deus fez Daniel ser diferente de todos os homens. Deus fez Sansão ser diferente de todos os homens.
E Deus fez nós ser um povo diferente. Nós não é igual. Nós é uma nação diferente das outras nações. Jesus disse, vós não sois do mundo, como eu também não sou. Vós não sois do mundo, como também eu não sou. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Agora, irmão, o que aconteceu com esses escribas, com esse sacerdote, depois que Gamaliel aconselhou ele parar com aquilo? Eles pararam. Ele ouviu o conselho de Gamaliel. Baseado na posição de Gamaliel, de ser um homem de ponta, de ser um homem de frente, de ser um homem de respeito, eles acataram o conselho dele e não prenderam mais os apóstolos e nem bateram mais nos apóstolos. Gamaliel deu um conselho para ele parar com aquilo. Porque Gamaliel falou para ele, vocês podem estar lutando contra Deus, pensando que está lutando contra o homem, que nem aconteceu lá no dia de Moisés, de Samuel. Eles pediram um rei, e Deus falou assim, Samuel, não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando eu. Dá para ele um rei, já que ele quer, dá para ele. Aí foi quando surgiu o rei Saul. O rei Saul surgiu por causa do pedido do povo, para que ele se pudesse ser igual, semelhante à Síria, semelhante aos filisteus, o Amonita, aquelas nações que tinham rei que ia na frente. Então escolheram Samuel para ele ser igual. Foi aí que eles começaram a perder as batalhas. Por aí que começou a vir a derrota em Israel. Quando eles quis ser igual às nações. Então, Gamaliel deu um conselho para eles parar com aquilo. Porque eles podiam se encontrar lutando contra Deus. O que Gamaliel, como um homem de grande conhecimento da Escritura, porque Gamaliel era um mestre, ele era um mestre da Escritura. E ele conhecia essa passagem de Samuel, que o povo pediu o rei, e Deus falou, estão rejeitando eu, não estão rejeitando você. Gamaliel sabia. E Gamaliel, creio, baseado nisso, falou para ele, olha, vocês podem ter rejeitando Deus. Porque se Deus está nesses homens, e se Deus está nesse discípulo, eles estão falando que Jesus ressuscitou dos mortos, e foi levado às alturas, e se encontra hoje à destra do Pai intercedendo. Isso é a verdade. Vocês estão lutando contra Deus. O apóstolo Paulo, ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco, e Jesus falou, por quê? É duro para ti, Paulo, lutar contra a verdade. Você está lutando contra a verdade, Saulo de Tarso. E é duro para ti. E é duro para você, é duro para mim. E é duro para cada um de nós que lutamos contra Deus e pensando que está a favor a Deus, e não percebe que está lutando contra Deus. Aconteceu isso lá no dia de Samuel, e acontece isso aqui no dia dos apóstolos. E Gamaliel, muito sábio, falou para eles, olha, vocês podem correr o risco de estar lutando contra Deus e pensar que está lutando contra os homens. Porque Jesus disse, aquele que vai aceitar, a mim aceita. Aquele que vai rejeitar, a mim me rejeita. Então, o próprio Jesus disse, o que eles fazem para vocês, estão fazendo para mim. O irmão Branham disse assim, se você ama eu, elogia meu filho. Se você está elogiando meu filho, eu estou contente. O irmão Branham disse assim também é Deus. Quando você elogia os filhos de Deus, quem fica feliz é Deus. Porque estão elogiando os filhos dele. Mas quando você critica os filhos de Deus,
Você calunia os filhos de Deus. Você vira a cara. Você não cumprimenta um filho de Deus. Não é contra aquela pessoa que você está lutando. Você está lutando contra o Deus que está usando ela. Você está lutando contra o Deus que está usando ela. Quando o filisteu pegou Sansão, vazaram o olho de Sansão, arrancaram, né? E jogaram Sansão escravo no moinho, não era contra Sansão que ele estava lutando. Ele estava lutando contra Deus que estava usando Sansão. E por isso que eles morreram tudo ali naquela arena. Porque não era contra Sansão que ele estava lutando. Ele estava lutando contra Deus. Mas ele não sabia. Eles não sabiam. E Gamaliel foi bem sincero com ele, foi bem claro com ele. Samuel falou assim, vocês podem cair no erro de lutar contra Deus, pensando que está lutando contra os homens. Porque se essa obra aí é do homem, ela cabe em nada. Jesus fala sobre o casamento. Tudo que Deus une, permanece. O que Deus não une, o homem desmancha. Todo casamento que é feito por Deus vai ter um fim. Mas o casamento que vem feito pelo homem, acaba em nada. Tudo que é feito pelo homem acaba em nada. Um médico que se torna um médico, estuda, por influência dos seus pais, da família, por influência de fama, acaba em nada. Se é um médico fracassado nas suas operações, fracassado nas suas receitas que dá, fracassa em tudo. Não consegue ver no paciente o problema, porque foi levantado pelo homem. Mas quando é um médico verdadeiro, levantado por Deus, permanece. E os seus exames, seus remédios, é certeiro. Porque foi Deus que levantou aqueles homens. Tem muito médico levantado por Deus e tem médico levantado por homem para preencher desejo de pai, desejo de família. Assim é médico, assim é jogador, assim é político, assim é tudo. As coisas feitas pelo homem, influenciado pelo homem, comandado pelo homem, tudo acaba no fracasso. Mas tudo que vem de Deus permanece até o fim. O que vem de Deus não acaba em fracasso, mas acaba em prosperação. Foi o que Gamaliel falou. E porque vocês podem cair na loucura de lutar contra Deus e pensar que está lutando contra o homem. Foi o que Deus falou para a Saulo de Tarso. Você está lutando contra eu, Saulo. Por que você me persegue? Mas eu não estou perseguindo o Senhor, eu estou prendendo os apóstolos, estou açoitando os apóstolos, não. É a mim que você está perseguindo. Porque você persegue ele, você está perseguindo a mim. E você que fala quanto o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme está registrado em Atos 2,38, esses dias eu vi um político citando a Bíblia, ele citou só metade de Atos 2,38, onde fala assim, a promessa é dada para todos, até que aquele que estão longe. Mas ele não citou a outra metade do versículo que fala assim, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Porque a promessa, aí ele entra, porque a promessa para tudo, mas ele não cita a outra metade do versículo, quando ele fala que o batismo é em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você, pastor, que está me ouvindo, se é que você está me ouvindo, você, irmão de denominação que está me ouvindo, que batiza no Pai, Filho e Espírito Santo, esse batismo é da Igreja Católica. No Concílio de Nicéia, esse batismo passou a ser operado.
Até o concílio de Nicéia, o batismo era em nome de Jesus Cristo. Um padre encontrando com uma Mombana e uma moça que era do tabernáculo, ela voltou para a igreja católica e ela falou assim, eu fui batizada lá no tabernáculo. Aí o padre procurou o irmão Bueno e falou, você batizou aquela moça? Falou, sim. Que jeito? Eu batizei ela em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme está registrado em Atos 2:38, Atos 8:16, Filipe, e Atos 19:5, Paulo, rebatizando de novo os discípulos de João em nome do Senhor Jesus Cristo. E você, nós também, o padre falou, nós também, até o concílio de Nicéia, nós batizávamos assim também. Aí o irmão Branham disse, por que vocês pararam? Por que vocês pararam? Vocês deviam continuar. Aí ele falou assim, nós voltamos para Mateus 28:19. Ide fazer discípulos a toda a nação, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Jesus mandou batizar no nome do Pai. E o nome do Pai é Senhor. E o nome do Filho é Jesus. E o nome do Espírito Santo é Cristo. Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus mandou batizar no nome. Ele mandou usar o nome. O discípulo entendeu. Então o discípulo estava em rebeldia com Jesus. Jesus manda batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles batizam em nome de Jesus Cristo. O discípulo estava em rebeldia. Eles tinham acabado de receber o Espírito Santo. A língua de fogo, que é a coluna de fogo, tinha se dividido e repousado sobre cada um deles. Agora ele estava cheio do Espírito Santo e batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos 2:38 foi quando a igreja foi inaugurada. Quase 3.000 pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora você que combate o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, você está combatendo Jesus. Você não está combatendo a igreja que batiza em nome. Você que é contra o lava-pé na Santa Ceia, de acordo com João 13, que Jesus colocou água na bacia, lavou o pé e falou, assim como eu fiz, faça vós também. Eu lavei os vossos pés, e vocês devem lavar o pé um do outro. Porque eu dei o exemplo, como eu fiz, faça vós também. E se vocês sabem disso, bem-aventurados sois se vocês fizerem. Vocês que sabem disso, bem-aventurados sois se vocês fizerem. Você que é contra São João 13, contra a ceia com lava-pé, contra o pão ácido na ceia, come pão fermentado, toma suco de uva em vez de tomar o vinho puro, feito por ministro, conforme a Mombana diz, você não está lutando contra Deus. Contra o homem. Você está lutando contra Deus, você está lutando contra a Bíblia. Como disse Pedro, eles torcem as Escrituras para sua própria condenação. Pedro disse, eles torcem a Escritura para a sua própria condenação. Irmão, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, porque todas as coisas que é sua, que pertence a você, tem que ter seu nome. Se aquele filho é seu, tem que ter seu nome no seu filho. Ele tem que levar o nome do pai. E se você tem uma casa, a sua casa tem uma escritura, para a casa ser sua tem que ter seu nome. E a Bíblia não diz que nós é casa de Deus? Nós tem que ser registrado também no cartório de Deus, que é o Calvário, em nome do Senhor Jesus Cristo, se é que nós pertencemos a Ele. Se nós não temos o nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos pagãos. Nós somos batizados nada. Ah, mas eu fui batizado no Pai, Filho e Espírito Santo. Você foi tomar banho no rio. Você foi molhar a sua roupa. Mas você não recebeu o nome do Senhor Jesus Cristo, não. E Jesus disse, todo aquele que o meu nome foi invocado, olha bem, todo aquele que o meu nome foi invocado será salvo. E o nome do Senhor Jesus Cristo não foi invocado na sua vida. Então você não está salvo. Você não está salvo. Você está enganado, teu pastor te enganou. Teu pastor
levou seu erro, que nem uma moça que ela combatia uma irmã da mensagem, porque a irmã não cortava o cabelo e fazia aquele rolo no cabelo e amarrava atrás. Ela zombava, falava que a irmã estava usando um pneu de estepe no cabelo. O cabelo da irmã era um pneu de estepe. Sempre zombando. E essa mulher era professora da escola dominical numa determinada igreja que ela aceitava a mulher cortar o cabelo. E ela zombava da mocinha do tabernáculo. E ela pegou uma doença, e a doença dela levou ela a ser internada e ela estava morrendo. E ela estava com muita dor. E o pastor dela foi visitar ela. E quando o pastor entrou no quarto, ele falou para ela assim: tenha fé, vai tudo bem. Eu falei: tenha fé, pastor? Eu estou acabando agora, eu vou morrer. Eu já sei que eu vou morrer. Eu estou terminando, a minha vida aqui na terra está terminando agora. Eu sinto que eu estou partindo, pastor. E eu não estou indo para o céu. Eu estou indo para o inferno. E por tua causa. Porque o senhor falou que podia cortar o cabelo, sim. E eu cortei. O senhor me ensinou. O senhor não levou eu a ser batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo não foi invocado na minha vida. E por causa do Senhor, eu estou indo para o inferno. Por tua causa, pastor. Por causa do pastor. Por causa de muita igreja que nós temos. Milhões de pessoas vão perder a salvação, perder a vida eterna. Por ouvir homem, seguir homem e não seguir Deus. Lá no livro de Gálatas, capítulo 1, o apóstolo Paulo disse: se eu for seguir o homem, eu não agrado a Deus. Porque para mim agradar a Deus, eu tenho que seguir Deus. Porque Jesus disse para o seu discípulo: segue a mim. Jesus mandou seguir ele. E ele disse: a minha ovelha ouve a minha voz e segue a mim. Mas aquele que nos... Mas o ladrão vem pela janela. Esse dia eu estava ouvindo uma mulher pregadora pregando, falando: desce pela janela sobre nós, Jesus. Pela janela. Jesus não entra, não vem pela janela, ele vem pela porta. Porque ele falou: eu sou a porta. E o irmão Branham disse que Abraão e Ló tinha diferença. Porque Ló sentava na porta de Sodoma e Gomorra, no portão. E Abraão sentava na porta. Elohim, quando encontrou com Abraão, com outros dois anjos, ele encontrou com Abraão sentado na porta da sua casa. Quando dois anjos encontrou com nós, encontrou no portão. Abraão ficava na porta. Recebeu os três anjos da porta. E Ló recebeu o anjo no portão. Tem diferença porta e portão. Tem diferença. Então, nós estamos na porta. Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que não entra por mim são ladrões. E em São João 15, Jesus disse: eu sou a videira e vós são o ramo. E aquele que... E sem mim nada podeis fazer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Seja médico, seja remédio, seja igreja, seja denominação. Sem Jesus nada podeis fazer. Por isso que Jesus disse: muito naquele dia, vamos dizer, muito naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, curamos no teu nome, fizemos maravilha do teu nome. Jesus vai responder da seguinte maneira: apartai vós de mim, porque eu nunca vos conheci. Conheceu como enviado, né? Conheceu como eleito, nunca vai conhecer. Praticador de iniquidade. Iniquidade não é pecado. Pecado é errar o alvo. Pecado é iniquidade. Ou melhor, pecado é incredulidade. Iniquidade é saber ao certo e faz errado. Sabe o que é certo, mas faz errado. Sabe que o batismo é em nome de Jesus Cristo, mas não aceita. Sabe que a Santa Ceia tem que ter pão ázimo, tem que ter lava-pé, mas não aceita. São praticadores de iniquidade. Veja se eles falam assim: Senhor, Senhor,
fizemos maravilha no teu nome, curamos no teu nome, batizamos no teu nome. Vê se eles falam que ele batiza no nome de Jesus. Eles não falam, porque não foram batizados em nome de Jesus Cristo. E Jesus disse, eu nunca vos conheci, porque o apóstolo Paulo disse, a família de Jesus na terra e no céu leva o nome do Senhor Jesus Cristo. A família de Deus no céu e na terra leva o nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas têm que ser feitas para Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem que orar em nome de Jesus Cristo, abrir o culto em nome de Jesus Cristo, encerrar o culto em nome de Jesus Cristo, expulsar demônio em nome de Jesus Cristo, mas batizar também. Por que o batismo não? Porque tudo é em nome de Jesus Cristo e o batismo não é. Porque Satanás sabe, se batizar em nome de Jesus Cristo será salvo, porque Jesus falou, todo aquele que o meu nome for invocado será salvo. E o conceito de Gamaliel é esse. Esse é o conceito de Gamaliel, e o irmão Branham diz que ele foi salvo por dar esse conceito. Esse conceito salvou Gamaliel. Deus deu a salvação para ele. Porque ele deu o conceito, deixa esses homens. Senão vocês podem se encontrar lutando contra Deus. Tem muita gente que pensa que está agradando Deus e está desagradando Deus. Tem muita gente que pensa que está no lado de Jesus e é contra Jesus. Na sua maneira de ensinar, na sua maneira de viver, você está contra a verdade, não está a favor da verdade. Ignorantemente, você está negando Deus, você está negando Jesus na sua vida, negando Jesus na sua prática religiosa, na sua doutrina. Como a serpente tirou Eva de Deus, falando para Eva, pode fazer sim, Eva, pode comer sim, Eva, que Deus não te mata, não. Aquilo era mentira, porque Deus mata sim. E Deus separou dele e a palavra morte quer dizer separação. Mas essa antiga serpente, que é a primeira pregadora que nós encontramos, é o primeiro pregador que nós encontramos, que prega contra Deus. Deus fala, vai, não corta, a serpente vem e fala, corta-se. Deus fala para Eva, não coma. A serpente vem e falou, coma-se. E a Eva foi pela serpente e aconteceu de vir a queda. E tem muita gente que nem Eva. Muita gente que nem Eva. Muita gente que nem Eva. Larga o conselho de Deus e segue o conselho do diabo. Pode batizar no Pai, Filho e Espírito Santo, sim. Não tem problema, não. Olha bem, é o mesmo evangelista lá do Éden. Lá do Jardim do Éden. É o mesmo pregador que está pregando, não faz mal, não tem importância, pode passar esmalte sim, pode se empetecar de joia, pode viver como Jezabel, tudo pintada, não faz mal, não tem importância. Mas Moisés falou para o faraó, eu não deixo uma unha de Deus aqui no Egito. Uma unha. Agora tem pessoa que dá o corpo inteiro para Deus e a unha dá para o diabo. Você pinta a unha, essa unha não é de Deus. Essa unha é do diabo. Pode ser que o seu coração é de Deus, mas a sua unha não é. Manda Deus converter a sua unha e tirar esses esmaltes, tirar esse sapato, salto alto que faz a mulher andar num andar sexy, porque o salto alto leva a mulher a andar numa maneira sexy. E tira esse salto alto, como está escrito lá em Isaías falando, a filha de Sião anda cascavelando, a filha de Abraão anda, a filha de Sião anda cascavelando. Cascavelando é requebrando para lá para cá, porque o sapato salto alto é para isso que ele é feito, para fazer a mulher ter jogo de cintura. Isso vira atos sexual, vira provocação ao homem. E Deus falou assim, o Gombranda falou assim para uma irmã que estava com o sapato de salto alto, e você não andará no caminho de Deus com esse sapato, irmão. Você não andará, você cai, porque o caminho é estreito, com esse sapato você cai. Ela falou, eu não caio. Aí o irmão Branham disse que ela não deu 3 passos, ela caiu. Você, isso aí acontece com toda pessoa teimosa. Deus está falando para não usar e está usando. Volta a Eva novamente. Volta a Eva.
Você não pode censurar ela. Você não pode censurar Jezabel. Você está fazendo o que ela fez, você não pode censurar Israel. Você está fazendo o que ele fez, você não pode. Você está escolhendo Barrabás e rejeitando Jesus. Você está fazendo o que Israel fez. Novamente, Jesus rejeitado e Barrabás solto. Barrabás está solto. Esse batismo no Pai, Filho e Espírito Santo, que a Igreja Católica trouxe no Concílio de Nicéia, 325 anos depois da morte do discípulo, e está aí até hoje, esse batismo não é dos apóstolos. Esse batismo não é bíblico. Porque tudo que é bíblico, ele é bíblico, mas ele é citado. Jesus deu uma ordem, ir de batizar no nome, e deu uma ordem. O discípulo obedeceu a ordem. Jesus mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles batizaram, que é Senhor Jesus Cristo. Que Deus ricamente te abençoe. Mas o conceito de Gamaliel é isso. Veja bem o que você faz. Veja bem o que você está fazendo. Você não contra o profeta. É Deus que mandou o profeta. Você é contra. Você está sendo contra Deus. Por isso que Ruth falou para Noemi: aonde você for, eu vou eu. Seu povo é meu povo. O seu Deus é meu Deus. Aonde tu for sepultada, serei eu. Isso foi o que a Ruth falou para Noemi. O seu Deus é meu Deus. O batismo dos apóstolos é o batismo meu. A ceia dos apóstolos é a ceia minha. Porque nós somos continuação de Jesus Cristo. O que Jesus fez, nós continuamos, porque nós somos continuação dele. Que Deus ricamente te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou fazer uma pequena oração a seu favor. Senhor Deus, ricamente abençoe o irmão e a irmã. Não deixe ela seguir o homem, ou ele seguir o homem, Pai. Israel fez isso. E nós vemos a ruína que veio sobre Israel lá no dia de Saul. Vemos o que aconteceu com Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, por lutar contra Jesus, caiu do seu cavalo e perdeu a visão. Ficou quase cego, porque ele perseguia os discípulos, pensando que estava perseguindo o homem, estava perseguindo Jesus. Tem muito assim hoje, Pai. Ele está pensando que está agradando Deus e está desagradando Deus. Está sendo contra Deus e pensando que está a favor de Deus. Usa de graça, como usou com Saulo de Tarso. Usa também com seus filhos. Que ele segue o conselho, de Gamaliel. E para de lutar contra o profeta, para de lutar contra o batismo verdadeiro, para de lutar contra as coisas de Deus, Senhor. Ajuda, Pai. O Senhor pode ajudar, porque o Senhor é cheio de misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queria também pedir para os irmãos, se os irmãos sentirem no coração de ajudar a obra financeiramente, eu ia dar no meu Pix que fala, né? Eu dar para o irmão que é 847 864 508 04. Depois o Kaique que toma conta aqui, que ajuda, vai pôr escrito. Dá para pôr? Pois é o número do PIC meu, se você quiser dar uma ajuda, você está ajudando Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe.